E agora chegamos à parte do fim da palestra, que é falar então de meditação. E vamos falar de meditação, e eu vou falar de meditação porquê? Baseado naquela experiência que eu tive, né? Em conseguir resolver um problema com meditação. Não é? E vamos até começar por analisar o meu caso e ver, para tirar duas conclusões. Vamos supor, por exemplo, vamos começar por supor que há 10 anos atrás eu não conhecia a meditação, não tinha feito aquela experiência, fiz há cerca de 4 anos atrás. Então, havia um colega meu, por exemplo, que vinha um dia falar comigo, então, pá, não estás muito bem disposto. Eu dizia, pá, já chatei-me com a minha mulher, pá, já não falo com ela há 3 dias. Pá, já namoro há 3 dias. E ele dizia, pá, então andas namorado porque então ganhas alguma coisa com isso? Só andas tu chateado e porque é que andas assim, mano? Pá, pois é, o que é que tu queres que eu te faça? Eu sei que não havia estar amoado, quer dizer, não ganho nada com isso, só estou aqui com esta sensação desagradável. Mas o que é que tu queres? O meu feitio assim. O que é que queres que eu te faça? E vamos imaginar que ela já era mais evoluída até, e até me dizia, pá, mas olha que é possível tu sentires outra coisa, pá, trabalha nesse sentimento, pá, é possível tu tirares esse sentimento e deixares de amoar. Pá, faz isso, por exemplo, com meditação, pá, consegues fazer isso com meditação. Lá, com meditação é fechar os olhos e pensar e depois este sentimento desaparece, é isso. Ou queres vender o teu livro da autoajuda, é? Certamente seria a minha resposta. E depois até ele poderia dizer, opa, amanhã não temos nada a fazer, olha, vais já comigo um workshop, pá, sobre meditação mesmo, calhou mesmo, vens comigo e vamos lá. Eu lá ia, tinha nada a fazer, lá havia o workshop, sim, a felicidade está dentro de ti, e tens que ir acessar a felicidade, eu, sim, está bem, e isso é que me vai tirar o sentimento cá dentro, sim, está bem. Seria mais ou menos isto. O que é que duas lições podemos tirar daqui? A primeira é que, na minha opinião, ninguém consegue ensinar nada a ninguém. Ninguém consegue ensinar nada a ninguém. A única maneira da pessoa aprender é se a pessoa quiser aprender. For à procura. Não é? Porque eu fui à procura de outra coisa e encontrei aquilo, deixa-me tentar. Fui eu que fui à pesquisa, ninguém me veio ensinar. Porque se alguém viesse me ensinar... Ou seja, a pessoa, como já nós vimos, é como se Deus quisesse que nós temos que forçar para evoluir. Temos que dar o primeiro passo. E então, depois, se tentarmos e pesquisarmos e quisermos saber, então sim, como diz a frase, quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparece. Então vamos encontrar informação e vamos aprender. Não é? Mas sempre de forma autodidata. Nós a querermos e nós a fazermos a pesquisa, nós levarmos o nosso rumo, então depois aprender com outros, obviamente. E só para vocês verem que isto deve ser realmente assim, é que eu vou, quando eu terminar a palestra, vou utilizar uma frase. E é a frase, acho que é a frase mais antiga do planeta. Foi ficando, passando de geração em geração, e é das primeiras frases que se conhecem. E a frase tem lá aprender. É impressionante. Mas nós, no fim, vamos resumir com o que já sabia há milhares de anos, há centenas de milhares de anos, provavelmente. Não é? E já lá tinha a palavra aprender. Pessoas que viviam no meio da floresta já sabiam que a base era aprender. Portanto, mesmo quando eu falar de meditação, meditação para mim não é fechar os olhos. Para mim, meditação é meditar. Meditar sobre algo. Meditar, eu tenho que ter material para meditar. Então, para meditar, quanto mais material tiver para meditar, melhor será o resultado da meditação. Portanto, se eu vou meditar sobre algo. Eu tenho que aprender algo para depois meditar sobre algo. Por isso, vou aprender é sempre básico. É sempre o essencial. Nós queremos aprender. E esta é a primeira. E a segunda? A segunda será que é, por exemplo, eu dizia, mas é isto que eu sinto. O que é que tu queres que eu te faça? Não é? E se nós olharmos para o mundo, é isso. É a segunda e a terceira nível do amor. As pessoas até sabem,
mas não praticam, ou praticam pouco, queriam praticar, elas próprias sabem, queria praticar mais, mas eles sabem, mas uma coisa é saber, outra coisa é sentir. Por exemplo, a minha esposa também é uma pessoa bastante nervosa. E às vezes eu entro lá, está a berrar com os filhos, e eu, mas era preciso estar a berrar por causa desse assunto. E ela, pois é, tens razão, mas é o meu feitio. Não é? Ela também não sabe que podemos trabalhar no sentimento. E isso, se olharmos para o mundo, é a reação das pessoas. Eu sou assim, eu sei que a mim é diferente, mas eu sou assim. Porque as pessoas não sabem, como eu não sabia há 4 anos atrás, que era possível mudar um sentimento. Não é? E de maneira que, daí a importância da meditação. Foi a meditação é que eu consegui mudar um sentimento, esse e muitos outros, com a meditação. Por isso, até se calhar, quem tiver muito conhecimento, se calhar nem precisa da meditação. Não sei, talvez não sei. Mas também temos de ser justos e temos de reconhecer que também ganhar conhecimento também não é assim uma coisa fácil. Quer dizer, fácil em termos de, hoje em dia é fácil, está tudo aqui na palma da minha mão, não é? Estou na internet, mas exige esforço e também exige algumas pessoas que têm mais jeito. Dizer, também não é assim fácil, né? Mas lá está. Deus não dá nada de mão beijada, né? De maneira que, se calhar, uma pessoa adquirir meio conhecimento, depois de utilizar a meditação, a progredir muito mais. Portanto, é sempre nessa ótica de o mundo sabe, mas não sente, e então, se a gente tem esta ferramenta, vamos utilizar esta ferramenta. Então é nesse âmbito que a gente agora vai falar sobre meditação. Porque posso já acreditar também que, na minha opinião, a alma, já vimos que sabe tudo, mas ela não diz o que fazer. Dá pistas, não é? Depois temos que ser nós a seguir as pistas, e com estudo e com meditação, etc. Então agora vocês dizem, então diz lá, grande mestre, como é que se faz a meditação? O que é isso, a meditação? E a minha resposta é, não faço a mínima ideia. Que eu nunca pesquisei nada sobre o assunto. Esta é a resposta. Sobre o que é a meditação, faço a mínima ideia. Como ela é apresentada no mundo, o que é a meditação, nunca investiguei. E por isso eu sou sincero com vocês. Eu sei que eu sou uma pessoa sincera. E sou de extremos. Não é? Como vocês dizem, eu já vos disse, eu já investiguei sobre o mundo e posso-vos afirmar, na minha opinião, não existe ninguém no mundo que conheça melhor os problemas do mundo e as soluções do que eu. Há muitas pessoas, muitas entre aspas, que conhecem tão bem como eu. Agora mais, na minha opinião, não existe. Isto é uma afirmação, pode ser. Se diz que eu sou louco, não é ninguém, é a minha opinião. E já vos disse também que estudei, pesquisei muito sobre saúde, mas foi um fracasso em termos de prática, por isso nunca vou falar nada sobre saúde. É um fracasso em prática. E aqui a meditação é ao contrário. Eu fui lendo aqui, quando pesquisava outros assuntos, nunca pesquisei sobre meditação. Li qualquer coisa sobre meditação quando pesquisava a inédia, até aquele fenómeno de algumas pessoas que talvez consigam viver sem comer, e a hipnose de regressão. Aí treino uma parte espiritual, falava de meditação, me dizia algumas coisas. E eu, olha, vou experimentar, arranjar aqui uma maneira uma maneira preguiçosa assim de fazer meditação. E por isso é que eu estou a falar de meditação, porque na prática, porque na teoria nunca investiguei. Aliás, essa é um dos meus, enfim, se eu tiver o privilégio de viver até aos 90 anos, é um dos meus sonhos, até desde criança. Só que meditação, para tu investigares meditação, metade é prática, tens de praticar. Tinha que encontrar alguém que soubesse praticar meditação e depois aprender com ele. Se eu viver muito tempo, eu tenho intenção de fazer isso, quando chegar à reforma ou qualquer coisa assim. Mas nunca pesquisei. E o método que eu vou utilizar é um método preguiçoso. Porque eu considero-me uma pessoa preguiçosa. Preguiçosa neste aspecto. Alguém disse uma vez uma frase que é: se tiveres um trabalho difícil para fazer, dá a um preguiçoso, que ele vai arranjar uma maneira mais fácil de fazer. E eu desde criança que sou assim. Lembro uma vez, quando era criança, eu trabalhava na agricultura, com os meus pais, meus pais eram agricultores. Depois no verão,
havia a apanha do trigo, a máquina cortava o trigo e ficavam sempre espigas e palha para trás. E era preciso ir lá com um ensinho ou um gadanho a juntar aquilo. Terras grandes. Não. E o gadanho tinha meio metro. É o tradicional. E eu, caramba, porquê que só tem meio metro? Se tivesse 1,5 m, 2 metros, caramba, em vez de passar uma vez, passar 4 vezes, passava só uma. Então disse meu pai, vou fazer um gadanho de 2 metros, 1,5 m, já não me lembro. Ele lá me ajudou, me deu-me material, eu fiz um gadanho. E a partir de andei com aquele 1,5 m. Em vez de passar 4 vezes, só passava uma. E depois até a minha família começou a usar aquele gadanho. Lá está, o preguiçoso. Eu era preguiçoso, sou preguiçoso. E uma maneira mais fácil também, quando comecei a investigar o mundo, também foi um bocado isso. Quer dizer, isto funciona assim tão bem, uma pessoa tem que trabalhar tanto e tem. Poxa, caramba, não é uma maneira mais racional da gente viver, caramba. Então comecei as pesquisas, né? E a meditação é a mesma coisa. Eu li, vou tentar arranjar aqui uma maneira, se eu conseguisse fazer isso de uma maneira agradável, né? Porque a meditação, como falam, não é? Quando me falam de meditação e quando falavam desde criança a meditação, qual é a minha ideia? A meditação, para mim, o que é que me vem a ideia? É um monge budista que está nos Himalaias, lá, sentado com posição, acho que chama-se lótus, com as pernas cruzadas, com as mãos assim, né? E com a mente fechada, com os olhos fechados, e é capaz de estar aquilo horas. E cá para mim, ele deve estar num sítio muito bom. Deve conseguir ir para um sítio muito bom, que eu só faço aquilo, estou um minuto, já banho uma seca do caraças. Isso para mim, eu sou sincero, para mim aquilo deve ser o nível mais alto de meditação. E estou a ser sincero, aquilo deve ser, só que eu nunca investiguei, aquilo deve ser um método de Ferrari, aquilo deve ser mesmo, quem quiser ter resultados é aprender com eles. Né? O que eu utilizei foi um método caseiro, inventei, não é? Portanto, se vocês quiserem aprender sobre meditação, não é comigo. Eu só vos posso dizer aquilo, a minha experiência, aquilo, quem dá o que tem não é mais obrigado. E vocês vão dizer, ai, coisa mais louca e assim, opa, olha o que eu tenho, olha, eu consegui assim progredir qualquer coisa. É o meu método, o método de carroça. Né? Fui andando uns metros, olha. Por isso o que vos vou falar é o meu. Não tem nada, se calhar, a habitação. Alguma coisa deve ter. Se eu li quando falava de meditação, alguma coisa deve ter. Então a meditação é algo muito simples. É a coisa mais simples do mundo. Não há nada mais simples. Mas, para tornar a forma de explicar mais divertida, vamos utilizar então a história que nós contámos, ou o padrão espiritual. Vamos aproveitar esses personagens. Então temos a alma. A alma é sábia, como já vimos, é sabedoria, tem toda a sabedoria, o humor, etc. E a alma fala como um sábio, né? Fala de uma forma calma. Digamos que fala, o volume dela que ela fala é a 1 decibel. 1 decibel. Depois temos o ego. O ego é o contrário. O ego, me perdoem as crianças, é como uma criança mimada. Quer experimentar tudo, berra, só quer fazer as neiras, não pensa nas consequências das coisas, como aquele caso da carteira. Vai apanhar a carteira, vamos fazer uma festa, né? E é muito exigente, não é? Para eu ser feliz, aquela pessoa tem que fazer aquilo, etc, etc. E então o volume principal característica é que o volume, vamos falar aqui de uma pessoa de uma alma de nível 1, tem um ego de 7 centímetros, muita sujidade. E então esse ego fala a 7 decibéis. Então a mente, que somos nós, não é? Ouvimos um, ouvimos o outro, não é? Uma alma nível 1 não consegue ouvir a alma dele. Se a alma fala a 1 decibel e o ego a 7, a mente não consegue ouvir nada do que a alma diz. Então, a meditação é simplesmente uma técnica para nós conseguirmos acalmar o ego. Para colocarmos a falar ao nível 1. Para nós podermos ouvir a alma e o ego ao mesmo tempo.
digamos que uma pessoa, como dizia o conto, aquelas pessoas que só vêm de mil anos, né? As almas de nível 7, essa pessoa houve a alma de nível 1 decibel e houve o ego 1 decibel. Portanto, ele só toma boas decisões, porque ele já conhece a alma e o ego há tanto tempo que já sabe que a alma só dá bons conselhos. O ego só quer fazer asneiras, ele já sabe, ele toma boas decisões. É como ele esteja numa meditação constante. Né? E então, a meditação é isso. É acalmar o ego. E há dois métodos. Há um método forçado. Nós podemos forçar o ego a falar a 1 decibel. E há um método preguiçoso, meu, né? Que é o método de distrair o ego. Dar-lhe uma coisa que ele goste, que ele fica ali distraído, e depois nós então conseguimos o objetivo. Então, o método... Vamos falar do método, então, o método em que se obriga. Que ele é obrigado a isso. O mais conhecido, que é aquilo que as religiões utilizam, sempre a maior parte das pessoas utiliza, são as orações. Por exemplo, a minha esposa são católicos e a família dela ainda tem o hábito que tinham os meus avós antigamente e as pessoas antigamente, que era no fim do dia, antes de deitar, rezavam 15 minutos, mais ou menos. E o que é uma reza? Uma reza é isso. Normalmente são ensinamentos, bons ensinamentos, normalmente, e depois é o método repetitivo. Não é? Por exemplo, quem já viu comentários sobre os monges no budismo e assim, eles estão lá nos mosteiros, não é? Aquilo de manhã tem uma hora de sessão de rezas, à tarde tem outra hora, e uma reza é isso. É entreter, é forçar o ego a acalmar-se. Não é? Eles não estão a pensar, não estão a pensar naquilo que estão a dizer, não é? Aquilo é só uma forma, não sei porque o ego gosta de padrões repetitivos. Fica ali, fica a olhar para aquilo e acalma-se. E no fundo aquilo são 15 minutos de meditação. Portanto, isso é o método mais comum. E o método, enfim, que eu também eu li algumas coisas sobre isso, vi algumas pessoas a dizer que, enfim, as revistas dizem que meditar faz bem e muitas pessoas obrigam-se elas próprias, vou tentar praticar meditação. Então, 15 minutos por dia, vão para um sítio calminho e sentam-se, então depois não sei como é que faz, fecham os olhos, não sei, e estão ali 15 minutos um ambiente relaxado, a meditar, fazer meditação. E normalmente as pessoas dizem que no princípio é difícil, né? Porque lá está, é obrigado, é uma coisa obrigada, né? Normalmente as coisas obrigadas não têm, ou custam muito e normalmente depois não se mantém aquele hábito, né? Porque se calhar por causa disso esse hábito que a minha esposa tem, que a minha família e a minha esposa tem, já se tem vindo a perder, se calhar. É uma coisa obrigada, os pais obrigam os filhos, enfim, se calhar por causa disso. Mas eles dizem que no princípio custa um bocadinho, mas depois, passado umas semanas e meses, já não conseguem viver sem aquilo. O que até é um bocado compreensível, né? Se uma pessoa consegue, começa a conseguir ouvir a alma, se a alma é amor, é alma de sabedoria, é natural que fique tipo apaixonado por aquilo, não é? Porque é uma coisa boa, não é? É natural. Eu também estou viciado, mas eu é de outra forma, não foi obrigado, né? Foi um método preguiçoso. De maneira que há sobre o método obrigado, acho que não há mais nada a falar. As pessoas obrigam-se a elas próprias. E agora vou falar então sobre o método que eu utilizo, que é o método preguiçoso. Eu tive a sorte de meditar sem forçar. Enfim, no decorrer normal da minha vida, cheguei a uma altura que, isto é um método perfeito para meditar. Não é? Tive sorte.
Digamos que eu tenho 3 níveis de meditação. O primeiro é aquele que eu fiz poucas vezes, mas foi o que me deu o maior prazer. E eu vou contar só esta passagem, porque esta passagem vocês vão logo perceber o que é que é. E aconteceu mais vezes, mas eu vou contar esta mensagem, as outras são iguais. Não é? Uma vez a minha esposa tinha que fazer um exame a certa distância, não é? E era o dia todo, começava às 9 e era até às 5 da tarde, uma coisa assim. E ela pediu-me para não ir sozinha, pá, gostava, não queria ir sozinha, gostava que fosses comigo, para me fazeres companhia, vais apanhar uma seca do caraças. Eu, não faz mal, levo o computador, levo os livros, etc. Eu passo lá o tempo. Pronto, eu fui com ela, cheguei lá às 9 da manhã, então, ela foi para o exame e fiquei no carro. E, epá, aquilo era uma escola espetacular, tínhamos condições espetaculares. Não estava lá, era fim de semana, não havia alunos, mas aquilo tinha muita floresta, tinha assim um ambiente mesmo agradável, árvores, estava um dia espetacular, dia de sol, e eu, enfim, passou-se. Depois ela chegou às 5, então apanhaste uma seca do caraças, não? Olha, não, estive aqui nos meus pensamentos. Não estiveste no computador, nos livros? Não, estive aqui, vou olhar. Tive um dia inteiro a meditar. Aquilo estava num ambiente num ambiente tão agradável, na natureza, que não me apeteceu o computador, não me apeteceu livros. Estive ali, a meditar um dia. Tirando a hora do almoço, que ela foi almoçar. Portanto, eu acho que esse tipo de meditação é aquele que eu gostava de fazer mais regularmente. Eu às vezes penso que gostava de ser pastor. Porque o pastor andar, como as pessoas faziam muito antigamente, né? Para o meio da floresta, estar à espera, aquele ambiente maravilhoso da floresta. Já agora uma pergunta, porquê é que nós gostamos tanto? Porquê é que os humanos gostam tanto de floresta? Floresta, da natureza, porquê? Se nós até vermos o padrão espiritual, é uma explicação lógica. A floresta, sempre em que viemos cá, em cada reencarnação, encontramos a floresta. A floresta é como se seja a nossa família. Cada vez que cá viemos, vemos a floresta. Mas nós sentimos, nós estamos na floresta, estamos em família, estamos em casa, quer dizer, sempre reencarnação, até a reencarnação, a floresta estava ao pé de nós, os animais. Isso é como se seja a nossa família, por isso é que as pessoas gostam tanto. Não é? Porque já a alma já conhece, já, se calhar por causa disso, que nós gostamos tanto de floresta. E pronto, e foi assim que passou. Esse tipo de meditação é aquilo que no fundo, vocês já estão a perceber que meditação é simplesmente tu não pensares em nada. Não estás com uma atividade que te obriga a pensar. Por exemplo, quando estás a ver televisão, tens de estar a seguir a história, não é? É uma atividade em que deixas a mente vaguear. A mente vagueia. Não é? E depois, então, como vimos, a alma fala, não é? O lobo bom e o lobo mau, e não te diz nada, não te diz para faz isto, faz aquilo, dá-te conselhos. Depois depende de nós, da mente, seguir os conselhos, vai investigar isso, acho que precisa saber mais sobre isso. E depois, então, o conhecimento é sempre o principal. Pronto, isso é muito raro, eu fazer esse tipo de meditação. Enfim, é como eu vos disse, quando a vida nos dá laranjas, fazemos uma laranjada. Quando dá limões, fazemos uma limonada. E então, este é o tipo de meditação que eu faço mais. Tipo, chama meditação de fim de semana. Porque é a meditação que eu faço durante a semana. Para fazer meditação não convém estar cansado. Não é? É mais difícil, não é? De maneira que ao fim de semana que eu faço mais este tipo. E como é que surgiu este que eu faço? Eu sempre gostei muito de jogos de computador. Pronto, já desde novo, sempre podia, sempre que ia para casa os familiares eles tinham, passava horas a jogar, gostava mesmo muito. Mas não era viciado. Porquê é que eu digo que não era viciado? Porque, assim, eu comecei a trabalhar com 18 anos, com 18 anos já podia ter comprado uma Playstation, ou que havia na altura, né? E mais tarde podia comprar computadores, nunca comprei nada. Portanto, não era uma coisa que fosse mesmo muito importante. Mas sempre gostei muito de passar o tempo assim.
E então, depois em 2005 casei-me, comprámos um computadorzito para ter em casa, internet e tal. Pronto, comprei uns joguitos para ir entretendo-me aquilo, né? Passar o tempo, né? Depois, em 2008, comecei as minhas pesquisas e até 2014 nunca joguei. Foi sempre a pesquisar dia e noite, dia e noite. E depois, em 2014, aqui já sabia como é que o mundo funcionava, um documentário era igual ao outro, já tinha visto, era sempre a mesma coisa repetitiva. Comecei a ter mais tempo e comecei. Então, a forma como eu encontrei passar o tempo era que eu gosto muito de fazer, ouvir música, calma muito, relaxa muito, ouvir música. Quando estou a ouvir música, tenho que. Não consigo estar a ouvir música de olhos fechados. Tenho que arranjar qualquer coisa. Então, eu escolhi aqueles jogos, naquela altura até eram os jogos do Facebook, o Candy Crush, essas coisas. Quanto menos obrigasse a pensar melhor. Que era, é só para entreter, é só para entreter. No fundo, é para entreter o ego. Não é? Que é para relaxar, uma pessoa não estar ali sentar a pensar, relaxar. Será o meu terceiro nível de meditação. Quando estou cansado, faço esse tipo de meditação. Um bocadinho de música e uma atividade qualquer, um jogo, assim, que não obriga a pensar, para, para relaxar. E então, pronto, e depois, entretanto, há 3 anos atrás, o meu filho comprou uma PlayStation. E estava a PlayStation na sala, não é? E qual é a coisa que eu gosto mais de fazer no mundo? A coisa que eu gosto mais de fazer no mundo, não é estar com os meus filhos. Estar com eles. Deixa, tanto faz ser a brincar, como eu simplesmente estar ao pé deles. É coisa que eu gosto mais de fazer. Aquela coisa que eu vou para trabalhar, mas depois estou deserto para chegar a casa. Não é? E então como é que eu não passei como é que eu passo o tempo no fim de semana? Fim de semana, estamos na sala, temos uma sala grande, ainda está a televisão, que eu não vejo televisão já há 4 anos, é o ecrã da PlayStation. E depois tenho o meu cadeirão em frente e depois do meu lado direito estão os meus filhos com 2 mini cadeirões. E então passamos ali o nosso tempo livre, o meu tempo livre, o tempo livre deles, ou na PlayStation, ou no tablet, ou no portátil, ou a ler, etc. Passamos ali o 3. Portanto, uma atividade para eu meditar já se tinha que ser ali, era o sítio ideal para meditar, porque eu não estou a ver ir para um sítio a meditar e estar longe dos meus filhos. Nós vivemos aqui é para aproveitar a vida. Se é o que eu gosto mais de fazer, é estar ao pé dos meus filhos, tinha que ser uma coisa que pudesse fazer ali com eles. Pronto, entretanto, meu filho comprou a PlayStation, eu fui no tempo quando ela estava disponível, jogava PlayStation, ia jogando um jito ao outro, para me entreter. E depois, enfim, como hoje em dia este sistema económico destrói tudo, e até as nossas crianças quase destrói, não é? O que eu quero dizer com isto é que, por exemplo, o meu filho tem 11 anos, mas ele trabalha mais do que eu. Eu trabalho 8 horas, mas ele tem 8 horas de escola e ainda vem para casa, vai estudar e fim de semana e estudar um trabalho infantil, é horrível. É que ele tem pouco tempo para a PlayStation. Praticamente nas férias, um bocadinho, de vez em quando. E acabei por ter a PlayStation quase toda para mim. E depois, entretanto, comecei a notar que havia um jogo, só um jogo, que era a meditação perfeita. Que eu não precisava estar a pensar. Tinha aqueles. Era muito repetitivo, no sentido de não é preciso estar a pensar. Né? E estou ali, confortável, no cadeirão, tiro o som do jogo para me concentrar, e tenho os meus filhos ali ao pé e consigo estar ali horas a meditar. No fundo, a desviar a mente, né? A meditar. O terceiro nível, já falei um bocado sobre ele. Assim, eu tenho um trabalho 8 horas por dia que eu estou em pé. Basicamente passo a maior parte do tempo à espera, quase sem falar com ninguém. De maneira que chego a casa no fim do dia de trabalho, que era descansar, sempre sentar no meu cadeirão, descansar as pernas, e relaxar deste dia, um trabalho quase demente, numa sociedade demente,
relaxar um bocado, ouvir um bocadinho de música, relaxar um bocadinho. E lá está, tenho que entreter com alguma coisa. E aquela meditação de fim de semana é muito. Quer dizer, já tenho o dia todo parado, tenho que ter alguma animação. Então o que é outro jogo, vejam só, que estou ao mesmo ao pé dos meus filhos. E o jogo é assim, 20 minutos. Em cada 20 minutos do jogo, 15 estou a relaxar, a ouvir uma musiquinha. Isso simplesmente o ego entretido lá com o que tem que esperar no jogo, coisas repetitivas. Depois tem 5 minutos de animação com situações engraçadas, de interação e situações engraçadas. De maneira que normalmente durante a semana é esse tipo de meditação e 15 minutos em 20 já não é nada mais. Para quem diz que faz 15 minutos faz meditar, faz bem. Se eu tiver uma hora a jogar, já estou a meditar 45 minutos. Então, resumindo, o que interessa, o bom deste método é que pode ser qualquer coisa que tu gostes de fazer em que a tua mente esteja livre, em que não estejas concentrado em nada, deixas a mente vaguear. E podes ter vários níveis, uma de fim de semana, outra de semana, etc. Isso é o bom da meditação. Exemplo de atividades. Por exemplo, para mim, antigamente, por exemplo, já disse uma, pastor. Quando eu era criança, os meus avós eram pastores e eu ia às vezes com eles e estar ali e tal. E eles meditavam muito. Eles não tinham era em que meditar, que eles não tinham acesso à informação. Ora, hoje é o contrário. Hoje não se medita e nem se tem acesso à informação, mas não busca informação e é pior que antigamente. Então ela estava 3 horas à espera que as ovelhas comessem, levava até se calhar algumas atividades para fazer enquanto passava o tempo. E outra atividade que para mim era meditação antigamente, que a minha mãe era doida para aquilo, porque antigamente na agricultura, no verão trabalhava-se um bocadinho de manhã, um bocadinho ao fim da noite, e as pessoas tinham muito tempo. Então havia um desporto entre as mulheres que aquilo era o crochê. Trocavam uns anos umas com as outras, depois aquilo demorava muito a fazer, os bordados e o crochê. A minha mãe passava horas lá. E é um trabalho repetitivo, com a mão. Eu para Playstation é só com o dedo, devagarinho. E aquilo era com a mão, tinha que ser rápido, né? Mas aquilo era automático. Aquilo só é preciso pensar quando chega ao fim da linha, é preciso trocar o desenho, qualquer coisa assim, né? Mas aquilo era um trabalho repetitivo, aquilo é meditação. Depois o cérebro foge, vagueia, né? Portanto, cada pessoa escolhe o seu método. Pode ser agricultura, andar no jardim, fazer uma agricultura, passar o tempo, assim. Pode ser a pesca, por exemplo, deve ser uma boa atividade para meditar, também estar à espera que o peixe morda. Depois já agora traga o peixe para comer, não é? Um desporto que os peixes também sentem. Não é? Existe muito. O bom é que cada pessoa pode escolher. Agora, tem que ser algo que a mente não esteja concentrada em alguma coisa. Pronto, em termos de método, isso é muito simples, como vocês veem, né? Agora, vocês dizem que tu és um chato caraças, mas meditar é preciso ter algo em que meditar. Tu tens que ter informação. Meditar é uma ferramenta para tu progredires. Nós vemos aqui esta escola das almas é para progredir, para passar de ano para ano, para evoluir, né? Conheceres melhor nós próprios, quem nós somos, o que é que fazemos, qual é o objetivo na vida, né? E conhecer é essencial também, se quem quer progredir, a conhecer o ambiente que o rodeia, né? Todas as atividades que têm impacto sobre nós, seja na saúde, seja na política, tu tens que conhecer o meio, seja o sistema monetário, tu tens que conhecer, porque se a pessoa não conhece o meio, a pessoa fica insegura, tem medo, o que é que acontece? Isso acontece isto, isso acontece aquilo. E o medo é a insegurança. Então, a pessoa não progredir, quando a pessoa progredir bastante, a pessoa deixa de ter medo, não é? E para tirar o medo é a informação. Eu já contei isto a duas ou três pessoas e ninguém acredita naquilo que eu digo. Que é o seguinte, eu já às vezes disse assim, se Deus viesse cá, chamar Deus, que é para tornar a coisa impossível, e me dissesse assim, olha, dou-te qualquer montante, qualquer dinheiro que tu queiras no mundo, que tu quiseres no mundo, e em troca, só me dás o conhecimento que adquiriste nos últimos 10 anos. Ficas a saber
o que sabias há 10 anos atrás. E dou todo o dinheiro que tu quiseres. E eu recusava. Porque o conhecimento que eu adquiri é tão forte, é tão poderoso, dá-nos uma sensação tão boa de saber como tudo funciona, não é? Que não trocava por dinheiro nenhum no mundo e não vale nada este conhecimento. Em termos de não posso sair deste planeta, tenho que estar aqui, tenho que viver com a cidade me apresenta. Não me vale nada, no fundo. Mas vale para eu conhecer o mundo que me rodeia, saber o que é que eu faço aqui, porque é que as coisas acontecem. Isso não tem preço. Portanto, é essencial para progredir ter conhecimento. E depois a meditação é isso. É tu que lês muita coisa e depois precisas de digerir. Depois a meditação é tu deixares o cérebro vaguear e depois a alma falar com o ego, porque o ego está distraído, mas está sempre a falar. É tipo quando às vezes o homem está a ver um jogo de futebol ou eu estou na PlayStation e pá, chega lá a mulher num dia de trabalho e começa a falar e a gente, pois, fizeste bem, em segundo plano, está concentrado no jogo, consegue estar a falar em segundo plano, até que ele chateia, né? Mas o ego é a mesma coisa, ele está concentrado ali, mas está a falar, olha, a alma diz, olha, vai apanhar a carteira e ele, está bem, decias trouxa, pá. Então, é ouvir os conselhos, é meditar naquilo que a gente leu, não é? Porque às vezes a gente lê, mas precisa de digerir informação. Às vezes quando estamos a meditar, depois, bem, será que eu procedi bem nesta situação? Porque é que eu senti isto, não é? Será que isto é realmente assim como parece? Ou a gente a dizer que isto não é assim? Então, às vezes, eu li coisas, muitas vezes, que só passado quando eu meditava é que me lembrei daquelas coisas, não é? Meditar é isso, é absorver a informação, é absorver para nós aplicarmos na nossa vida, para evoluirmos, não é? Porque como eu disse, estava há um bocado a dizer, todos os assuntos que interferem com a nossa vida, nós temos de ter uma opinião sobre eles, não podemos ser neutros, não é? Seja o aquecimento global, seja o que for, a saúde, a política, a maneira da sociedade funcionar, nós não podemos ser neutros. Se a gente não sabe, temos que buscar informação, não é? E aí depois meditar sobre ela, etc. O objetivo, isso faz parte do crescimento, não é? De nós ganharmos segurança sobre nós próprios, o que é que nós fazemos, como é que nós estamos aqui, qual é o nosso objetivo na vida, não é? E por isso temos que conhecer também o meio que nos rodeia e dominá-lo. Pronto, isso sobre meditação acho que é tudo. Eu só queria falar só apenas num ponto que eu acho importante. Enfim, a importância depende para a pessoa, não é? Por exemplo, um livro de uma pessoa pode ser importante para ler e progredir, para outra pode ser para fazer uma fogueira e se aquecer, não é? Portanto, isso é importante. Eu acho que é importante. Eu acho que praticar a meditação é tanto mais fácil quanto mais evoluído está na escola das almas. As almas de nível superior é mais fácil. O que é que eu digo isto? Assim, quando a gente lê aquelas revistas que nos dizem que nós temos uma vida muito agitada, mas pelo menos 15 minutos para meditar, para acalmar. Está na escola, algumas escolas mais avançadas já estão a fazer isso com as crianças, com bons resultados. Então a gente pode pensar assim, então 15 minutos é bom, e 30? Se entender melhor. E 1 hora? E 2 horas? E 3 horas? Esplêndido! 3 horas? Estás a meditar 3 horas? 3 horas parado, sem fazer nada, simplesmente a olhar, sem produzir nada, quer dizer, não, mas para fazer coisa útil, pá, estás a ganhar dinheiro, ou foi uma coisa útil, estás sem fazer nada, pá, isso é uma malandrice, pá. Ou então estás 3 horas só a meditar e pensar, então, será-te a divertir, pá, uma festa, pá, sei lá, ir ao ginásio, ir para o café, falar com as outras pessoas, pá, conviveres, pá. Estás sozinha, pá, assim, pá, coisa tão morta, opa, então, faz aqui esta vida e não levas nada desta vida, estás aqui, em vez de estás aí a divertir, é um bocado isto que se passa em relação a isto, aquilo que o Paulo Borges e o Agostinho da Silva chamavam de contemplar, essa é um bocado a visão da sociedade. E eu uma vez vi uma frase que alguém disse que é assim: quando tu amadureceres,
tu vais voltar a ser criança. Quando tu amadureceres, tu vais voltar a ser criança. E eu acho que, olhando para o padrão espiritual, eu acho que tem muito sentido esta frase. É assim, nós, quando olhamos para uma criança, o que é que uma criança precisa para ser feliz? Uma criança só precisa de amor. Não precisa de mais nada. Uma criança só precisa de amor para ser feliz. Não precisa de brinquedos. Não precisa de brinquedos caros. Nem sequer de brinquedos. Se tu deixares uma criança sozinha, ela é feliz na mesma. Ela arranja qualquer coisa. A mente dela começa a meditar. Meditar para o próprio pai dela, entrar em aventuras. Vou falar, por exemplo, da minha filha. Minha filha, sempre a admirei neste sentido. Era uma criança feliz, um filho também, a maior parte das crianças, felizmente. Mas ela tinha a oportunidade, estava sempre a cantarolar. Quando estava a brincar, estava sempre a cantarolar. E aquilo era bom de ouvir, não é? É quase como um cãozinho a dar a cauda, mostra que está feliz. Naquele caso, a criança estava a cantar, estava sempre a cantarolar. E agora ela foi para a escola. E até está a ser um problema para ela. Porquê? Porque ela, por exemplo, ela demora às vezes 3 horas a fazer os trabalhos de casa. Começa a fazer os trabalhos, mas depois a mente, a felicidade vem e ela começa a imaginar e começa a falar sozinha, começa a fazer gestos. Uma criança feliz. E mesmo quando não está a fazer os trabalhos de casa, às vezes pensa assim, fala gestos, depois a mãe, filha, não faças isto, já viste, as pessoas gozam contigo. E depois na escola tem dificuldade em concentrar-se. Depois a mãe, se não tiras boas notas, não é? É hoje a sociedade dá cabo das crianças, que elas querem que elas se comportem como adultos. Não é? Ali concentradas, ali não sei quantas horas. E então, é o que eu digo, uma criança para ser feliz só precisa de amor, não precisa de brinquedos, porque a mente começa a vaguear e começam a meditar e começam... Não é? E se calhar, quando amadurecemos, ficamos assim. Então, nós, para ser felizes, também não precisamos de fugir de nós próprios. Eu já li muitas vezes no Facebook, etc., que as pessoas fogem delas como o diabo da cruz. Eu nunca entendi bem isso, mas pronto, também se costuma dizer que o mundo é como a gente o vê e não como ele é, ou qualquer coisa assim, né? É que as pessoas precisam estar... É como se as pessoas procurassem a felicidade fora delas, né? Para terem prazer, precisam de fazer isto, e precisam de ir ali, e precisam de... Se for assim como eles dizem, quando nós amadurecemos, voltamos a ser crianças, temos a felicidade dentro de nós. Então, se a gente tem a felicidade dentro de nós, a gente adora estar com nós próprios, né? A gente só quer ou estar com nós próprios, estamos bem, onde quer que a gente esteja bem, estamos com nós próprios, estamos com a alma, estamos com amor, estamos com felicidade, né? Ou então, com pessoas de fora, ou situações de fora, que também sejam bastante agradáveis, parecidos, nunca pode ser tão agradável, né? Teoricamente, a maior felicidade está dentro de nós, nunca pode ser tão agradável, mas então situações que sejam, pelo menos, parecidas, tão agradáveis, quase tão agradáveis, como aquelas que nós temos. Não precisamos de ir para estar com outras pessoas, para simplesmente fazer conversa, ou ir para festas, ou ir passear. Não, onde tu estejas, estás bem. Se a felicidade está dentro de ti, não é? E depois, outra coisa muito importante é que se tu estás bem de ti, tu precisas de pouca coisa. Tu começas a ter uma vida de simplicidade. Se tu estás bem, se tu só precisas de ti para estar bem, não precisas ter um carrão, não precisas ter uma casa com 30 quartos, não precisas ter... tu precisas ter simplesmente o básico. Tu até nem queres muitas coisas. Só te vens surbar. Tu queres ter uma casinha confortável, né? Meio de transporte, ir aqui e ali, comida simples, né? E isso mesmo para o cenário que estamos a trabalhar é muito importante, porque quando menos coisas precisarmos, se vamos ter que voltar à autossuficiência, quanto mais felizes formos com pouco, então mais fácil será essa transição. E até mesmo no mundo, as pessoas precisam comprar roupa, e precisam ter a última geração dos telemóveis e comprar coisas que vêm, gostam de passear e andar em festas e não sei o quê. Tudo isso exige muito recurso ao planeta. Portanto, se tu conseguires progredir a um nível em que sejas feliz contigo próprio, não é? Então isso é bom até para o planeta, até
até para aquele cenário que estamos a trabalhar. Tu ficas feliz com pouco, porque a felicidade está dentro de ti. De fora tu precisas de pouca coisa, não é? Pronto, já estou meditação, acho que não é preciso mais dizer mais nada. E acho que terminava a palestra por aqui, mas estou a ver uma pessoa aí das dezenas, estão a ver, ou milhares, a fazer uma pergunta. Só uma pessoa. Vocês dizem, então porquê é que é uma pessoa? Eu digo, porque há poucas pessoas boas. Não é brincadeira. Não, mas porquê é que é só uma pessoa? Eu digo, porque somos quase todos inteligentes. Essa pessoa é muito inteligente. Estou a brincar. Mas a pergunta é, então, o que é que tu achas? Se vier esse 1% que nós estamos a trabalhar e esse colapso, achas que as pessoas vão optar por esse padrão espiritual e vamos conseguir, como aquela ilha do amor, acho que vamos optar por aí? E eu podia responder assim, papá, tu és muito anjinho mesmo, hein? Tu és mesmo anjinho. Ouve, então, os líderes espirituais já dizem essas verdades há milénios. Jesus já disse as 3 há 2000 anos, vê lá. E as religiões sempre ensinaram aquilo. E nunca praticaram nada. Nunca se conseguiu praticar aquelas verdades. Vê lá mais. Já há 200 anos, grandes sábios viram que o problema do mundo era só um, que era as pessoas competem e haviam de cooperar. Então ensinaram que era haver de se cooperar umas com as outras, até criaram, vê lá, um sistema económico que baseado no cooperar, vê lá, em que as pessoas, ao utilizá-lo, ao utilizar esse tipo de empresas, ganhavam monetariamente, vê lá, monetariamente, que é tudo à volta do dinheiro. Uma coisa que é tão fácil de perceber as vantagens, só basta usar meio cérebro ou um quarto cérebro. E até já tiveram cooperativas aí nos Estados Unidos, na União Soviética, Portugal, Inglaterra. Tiveram muitas e voltaram a afrouxar, agora já existem poucas. Disseram tudo, a igreja é uma grande cooperativista, o Papa é cooperativista. Ao longo dos anos os Papas têm sido cooperativistas. Grandes bultos são. E olha, nem assim vocês conseguiram. Até tu pensas que as pessoas vão fazer uma mudança de consciência baseada na busca de informação e meditação? Rapaz, tu és anjinho mesmo. Podia ser esta a resposta, né? Mas não é esta a resposta, né? A resposta nós temos que ir buscá-la ao padrão espiritual. E onde é que nós vamos encontrar a resposta aonde? Na frase, provavelmente a frase mais antiga da humanidade, que foi transmitida de geração em geração desde os aborígenes, aqueles povos mais antigos da Terra. E eles acharam a frase que é, eu não sei a frase de cor, mas é mais ou menos assim: nós somos visitantes, somos apenas visitantes a este tempo, a este lugar. Estamos aqui só de passagem. O nosso objetivo aqui é amar, observar, aprender, crescer, e então voltar para casa. Não é? Então, eles já há milhares de anos que eles sabiam que era esta a resposta, e nós agora, que chegamos a chegar se calhar ao fim dos tempos, vamos ver que a resposta já esteve connosco durante estes milhares, dezenas de milhares de anos. Não é? Portanto, essa pergunta já nota um bocado de medo, não é? E já vimos que o sofrimento faz parte desta escola das almas. Portanto, o sofrimento, felizmente, que é a menor parte do tempo, felizmente, né? E depois aqui no sofrimento, se uma pessoa está a sofrer, a primeira coisa que tem até a perguntar é se o sofrimento é real ou imaginário, não é? Porque eu arriscava a dizer que metade do sofrimento é imaginário. Imaginário em que sentido? Por exemplo, quando eu moava eu sofria, né? Aquela sensação desagradável. E era imaginário. Estava tudo na minha cabeça. Não é? Outro exemplo em termos de sociedade, por exemplo. Hoje, todos os dias vão milhões de pessoas com fome para a cama. Diariamente morrem milhares de fome direta ou indireta, de subnutrição, etc. E é porque a Terra não produz alimento? Não, a Terra tem 7 bilhões de pessoas e era capaz de produzir alimento para o dobro. Mas não é por isso.
é pelo sistema económico que a comunidade utiliza, acaba neste resultado. Não é real que existe a capacidade de produção. Portanto, a primeira coisa que temos que ver quando sofremos é se ele é real ou imaginário, né? Se podemos fazer alguma coisa quanto a isso. Não é? Esse é o primeiro passo. E depois vai haver sempre aquela parte, se aquele sofrimento temos que passar por ele, né? Uma doença de um familiar, etc. Aquela tristeza, etc. E muito sofrimento, faz parte da escola da vida, como já vimos. Mas felizmente não é a maior parte do tempo. Não é? Então, o que interessa é que na outra parte nós chegamos ao conselho dos aborígenes, né? Nós estamos aqui só de passagem, isto é apenas uma viagem, como já vimos, não é? E o nosso objetivo então aqui é amar, a lei do amor, como já vimos, é a melhor que nos produz o melhor resultado para nós e para a sociedade, não é? Isso é a base de tudo, não é? A maior força do universo. Depois é observar, olhar é uma coisa, observar é outra, observar é estar atento. A gente vê, epá, isto aqui se calhar não é bem tal qual como parece, deixa-me prestar aqui mais atenção a isto. As pessoas estão a dizer que isto não é bem assim. Observar, olhar com atenção, observar. Na meditação também faz isso. Observar e depois, no fim de observar, olha, que há alguma coisa que eu tenho que investigar. Então vais aprender. Aprender, já sabe, existe esforço para aprenderes. Não é? Mas depois é recompensado. É aquele esforço chegas ao fim, caramba, consegui, valeu a pena. Não é? E aprender exige esforço, exige estudo, exige pesquisa. Não é? Mas é essencial, isso toda a gente sabe, aprender. Já os aborígenes sabiam, como é que é verdade. E depois, crescer. O objetivo deve ser crescer. Se fizeres, amares, observares e aprenderes, vais crescer. Mas o objetivo é sempre crescer, evoluir. É conhecer-nos aos próprios, o que é que nós estamos a fazer aqui, conhecer o ambiente que nos rodeia, esse deve ser o objetivo, de crescer. Não é? E depois, voltar para casa. Não é? Mas toda a gente gosta de passear, mas chegar a casa é uma maravilha. Por isso não tenham medo, porque não há nada, nenhuma sensação como chegar a casa. Isso não há que ter medo. Chegar a casa é maravilhoso, a gente sabe isso. Portanto, resumo, amar, aprender e divirtam-se. É isso.